Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, segundou e bora falar de Palmeiras, né? Porque o Sub-20 jogou neste final de semana. Lá no sábado tivemos Verdão e Portuguesa lá em Santo André, estádio Bruno José Daniel, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. A gente lembra, né? Tem vídeo aqui no canal. Na semana passada, a Lusa mandou seu jogo no Parque São Jorge, a popular Fazendinha, estádio que o Corinthians costuma mandar seus jogos na base. O jogo lá foi 0-0, então lá em Santo André, agora no sábado, quem ganhasse avançava para a semifinal do estadual. E deu Verdão 4-2, 2 gols do Thales, o grande destaque da partida. Daqui a pouco a gente vai assistir então os 6 gols do jogo, saber as mudanças na escalação promovidas pelo Lucas Andrade, foram 2 mexidas em relação ao jogo de ida e muito mais para vocês. Bom, vamos trazer logo de cara os 11 escolhidos pelo Lucas Andrade para iniciar o duelo contra a Lusa, né? Como eu falei agora há pouco, 2 mudanças em relação ao jogo de semana passada. O goleiro foi o mesmo, Kaique, e inclusive o Kaique não foi bem no primeiro gol da Lusa ali, né? Já é a segunda falha mais grave do Kaique nessa temporada, a gente lembra lá na Libertadores, né? E agora contra a Lusa, o primeiro gol da Lusa, o Verdão abriu 1-0 com o gol do Thales, e aí a Portuguesa empatou na sequência com uma pequena falha ali, uma pequena falha, foi bonzinho, né, mas foi uma falha grotesca ali do Kaique, mas eu repito, né, eu sempre vou falar isso porque o Kaique, ele tem crédito, né, ele salvou muito o Palmeiras nesses últimos anos, é um dos principais goleiros de toda a base palmeirense, pegador de pênalti, já praticamente promovido para os profissionais, só desceu agora para jogar essa reta final de Paulista. Eu não sei vocês, mas eu dou mais um voto de confiança aí para o Kaique terminar essa temporada, que vai ser a última dele pela base palmeirense. Vamos lá para a lateral direita, e falando em erro, tivemos o Ednei, né? E ainda bem que o Palmeiras conseguiu classificar tranquilamente, porque os mais corneteiros já iam pesar na do Ednei, né? Porque no jogo de ida, o lateral direito do Palmeiras perdeu um gol daqueles feitos, né? Cara a cara ali, praticamente sem goleiro, e aí o Lucas Andrade manteve ele na lateral direita. É um bom jogador, fez uma excelente copinha, tanto que ganhou a vaga do Gilberto, né, que era um dos preferidos de muita gente, inclusive o meu, para iniciar e ser o titular da direita durante todo o ano de 2023, mas o Ednei foi tão regular durante o ano que ele ganhou essa vaga merecidamente. Na lateral direita tivemos o Ian Custódio. Vamos lá para a zaga, onde seguimos com os desfalques, né, do Michel, que está no Pan-Americano com a seleção brasileira, e também do Talisca, que já está há alguns meses no departamento médico. Então, seguiu a dupla Vareta ao lado do Pedro Felipe, 2 personagens da partida de volta, inclusive. O Vareta fez seu primeiro gol pela categoria sub-20 e o Pedro Felipe, no final, ele cometeu um pênalti, né? Então, daqui a pouco a gente vai assistir tudo isso. Vamos lá para o meio-campo, mexida em relação ao jogo de ida, hein? A entrada do Léo, a volta do Léo, né? O Léo é titular desse time do Palmeiras. O Lucas Andrade inventou um pouquinho no jogo passado, colocou o Patrick ao lado do David Cauã no meio. E aí o Léo voltou, o Léo já tinha entrado bem na semana passada, entrou e fez uma boa partida. Repito, para mim é o titular indiscutivelmente neste momento, o camisa 5, o Léo, jogando ao lado do Patrick. Patrick tendo mais liberdade agora, ele vai muito bem também quando joga como camisa 8, até por conta disso eu acho interessante o Léo jogar como 5, para o Patrick ter essa liberdade, né? E o Patrick inclusive deu assistência para o primeiro gol da partida, marcado pelo Thales, daqui a pouco a gente vai assistir. E o quarteto de frente, já deixa eu trazer a outra mexida do Lucas Andrade, ó, a entrada do Arthur no lugar do Juninho. Então sai um centroavante, entra um lateral esquerdo, que joga de ponta esquerda também, né? Então o Arthur jogou na ponta esquerda, o Cauã Santos jogou na ponta direita, tivemos o Alain no meio, e quem foi atuar como 9, o Thales, que é uma posição que eu também gosto, né? Eu sempre vejo os comentários de vocês, eu vejo a maioria de vocês falando que prefere o Thales jogando um pouquinho mais atrás, né? Aquele meia que pisa na área, chega para finalizar e tal. Também gosto muito do Thales em qualquer função, na verdade, né? Até porque ele tem sido um dos principais, se não o principal jogador do Sub-20 em 2023. Inclusive, ele chegou agora a 11 gols em 2023, só tem menos gols que o Daniel, que é o artilheiro do Sub-20 neste ano, mas mesmo assim segue ficando no banco, né? Então o Thales vem rendendo como meia, vem rendendo como centroavante, enfim, o Lucas Andrade tem alternado o Thales ali nas duas posições e ele sempre corresponde. E o Verdão ganhou os 2 tempos, né? Para quem gosta de apostas, né, sabe que dá para você apostar assim, pô, o Palmeiras ganha o primeiro tempo, o Palmeiras ganha o segundo tempo. O Verdão ganhou os 2 tempos por 2-1. Então na primeira etapa o Verdão fez 2 vezes com o Thales, né? Então o Thales marcou 2 vezes, mas ele abriu o placar primeiro com bela assistência do Patrick, depois a Portuguesa empatou com aquela falha do Kaique, o Thales voltou a deixar o Verdão na frente novamente, dessa vez no escanteio cobrado pelo Ian,
E no segundo tempo tivemos até uma pequena polêmica, inclusive foi um jogo quente fora das 4 linhas, né? Porque as comissões técnicas se estranhando a todo momento. A Portuguesa pediu um pênalti do Pedro Felipe em cima do atacante ali da Lusa, né? Que o juiz não marcou. A Portuguesa também reclamou de um pênalti na ida, né? Então a Lusa, de uma maneira geral, reclama das arbitragens, mas enfim, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá e marcou mais 2 gols logo em sequência. Daqui a pouco a gente vai assistir. Foi um gol do Vareta, repito, o primeiro gol dele pela categoria sub-20, ele fez alguns gols no sub-17 temporada passada, era quase um zagueiro artilheiro ali, subia sempre muito bem de cabeça, e dessa vez não foi de cabeça, ele aproveitou uma sobra ali depois do escanteio e com a perna esquerda, que ele é canhoto, acabou metendo para dentro. E aí o Juninho, que entrou no segundo tempo, foi lá, aproveitou uma falha bizonha também da defesa da Portuguesa e conseguiu marcar o 4-1, transformando o placar em goleada. E aí a Lusa diminuiu já na reta final. Pedro Felipe tinha, segundo os atletas da Lusa, cometido um pênalti ali no início do segundo tempo, mas ele não desistiu, foi lá e cometeu outro pênalti ali. Dessa vez o árbitro marcou, e aí o atleta da Lusa conseguiu converter, diminuindo, né? Venceu o Kaique. É sempre bom lembrar que o Kaique é pegador de pênaltis, ele quase pegou, mas não deu. E aí o placar final 4-2, Verdão vai enfrentar agora o Novo Horizontino, hein? A equipe lá de Novo Horizonte bateu o Botafogo de Ribeirão Preto nos 2 jogos, venceu por 1-0 em casa e venceu por 1-0 lá em Ribeirão, tá? Então, repito, Palmeiras e Novo Horizontino, vamos aguardar as datas e horários da Federação Paulista, né? Eles vão divulgar nos próximos dias. Então vamos lá, vamos assistir os 6 gols da partida. Vamos lá com o primeiro gol. Repara na bela arrancada do Patrick pelo lado direito, ó. Ele que é um volante canhoto, mas estava ali pelo lado direito e conseguiu o toque para o meio para o Thales finalizar bonito e marcar seu 10º gol na temporada, nesse período pós-copinha. Já são 10 bolas na rede do Thales, ele faria mais um daqui a pouco, faria o 11º daqui a pouquinho. Mas antes teve o gol do Renan Nunes. O Kaique errou pelo alto, não conseguiu segurar a bola após o levantamento no escanteio. E ó, o camisa 10 da Luz, ó, o Renan Nunes, colocando para dentro. É outro jogador que marcou 2 gols no jogo, ele fez um gol de pênalti no final também. Mas antes teve o gol do Thales, ainda no primeiro tempo, cruzamento do Ian Custódio no escanteio, e o Thales, que é muito bom pelo alto, colocou para dentro, esse sim, o 11º gol do Thales neste período pós-copinho, segundo dele nesse jogo aí. Mais escanteio, aí foi o 3º gol do Palmeiras já no segundo tempo, né? Esse foi o gol do Vareta, Gabriel Vareta, camisa 4 do Palmeiras, vencendo o titular, vem jogando muito bem, primeiro gol do Vareta pela categoria sub-20. E aí teve mais um gol aí do Verdão que transformou o placar em goleada. Olha que pichotada aí do zagueiro da Portuguesa, ó, e a bola sobrou na boa pro Juninho. O Juninho é mais um que chega agora a 11 gols nesta temporada, nesse período pós-copinha. O Juninho chegou depois, né? Então a média dele é muito boa. Palmeiras 4-1. Mas a Lusa diminuiu no finalzinho. O Pedro Felipe cometeu o pênalti e a gente vai ver que o camisa 10, Renan Nunes, marca o seu 2º gol na partida. Bateu bem. O Kaique foi bem também, né? A gente sempre lembra, o Kaique é pegador de pênalti, mas não conseguiu pegar o do Renan. Perdão, 4-2. Então, parabéns para as nossas crias da academia por mais uma bela partida, mais um placar interessante, né? 4 gols marcados depois de um 0-0 fora de casa, que foi, dá para dizer, um campo neutro, né? Lá na Fazendinha. Agora em casa, em Santo André, gramado sintético lá em Santo André, né? Gosto sempre que o Palmeiras joga lá, um gramado bem legal, já até para as crias da academia se ambientarem ao gramado do Allianz Parque, por exemplo, né? Mas enfim, agora a gente segue firme rumo a mais uma final de estadual e a gente lembra sempre, né? Porque é muito importante chegar à final dos campeonatos paulistas. Geralmente é um torneio que a torcida não dá tanta moral assim, né? Em relação, né, em comparação aos torneios nacionais, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas para o Palmeiras conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, tem que chegar na final do Paulista. Então, por exemplo, o Sub-17, apesar de ter ganhado tudo desde o ano passado, que disputou quase tudo agora, né? Porque agora caiu na semifinal do Campeonato Paulista, Sub-17. Então, a equipe comandada pelo Rafael Paiva, a geração de ouro do Verdão, não vai poder disputar a Copa do Brasil Sub-17 de 2024, porque exatamente não chegou à final do estadual. Só os 2 finalistas daqui do estado de São Paulo avançam, ou se classificam, né? São qualificados para jogar a Copa do Brasil do ano seguinte. Então, o Verdão precisa passar pelo Novo Horizontino para... Obviamente que o objetivo principal é a taça, mas você chegando na final, pelo menos já tem essa vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. Tá? Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de base e comenta, que é sempre muito importante. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.